Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Bem-vindos ao canal Em Cristo Edificados. Eu sou o pastor Lourival e gostaria de estar anunciando a todos acerca da próxima mensagem que será postada aqui no canal. Esta próxima mensagem, ela será dividida em 3 partes. Então, os meus irmãos, assistam esses próximos 3 vídeos, que eles estarão referindo a uma pregação só. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique atentos aí a esse propósito. Eu tenho certeza que Deus, Ele estará alimentando a todos através da sua bendita palavra. Vamos lermos o texto da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículos do 1 ao 9. Acompanhe a leitura. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes príncipes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia o espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes e conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Este texto nos conta parte da história de Daniel, que foi deportado para a Babilônia ainda na sua adolescência, no ano de 605 a.C. E ao chegar na Babilônia, ele se destacou muito, porque ele era uma pessoa temente a Deus. Por ser uma pessoa temente a Deus, Deus o fazia destacar. E na ocasião do texto que lemos, ele estava também em uma posição de destaque, e o próprio rei pensava, conforme o texto que lemos, constituí-lo sobre todo o reino, porque ele era uma pessoa fiel, temente, de bom exemplo, tanto na área administrativa, como também na área política.
Então o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, conforme o texto que lemos. Mas eu quero, baseado nesses versículos que lemos e outros versículos também, eu quero trazer uma mensagem subordinado ao seguinte tema: o preço da exaltação. A exaltação, quando ela vem de Deus, antes disto, certamente existe um preço a se pagar. Infelizmente, muitos querem a exaltação de Deus, mas não estão dispostos a pagar o preço. Mas em toda a Escritura, nós vemos muitos homens e mulheres serem exaltados pelo Senhor, mas foram homens que sofreram, que padeceram, que triunfaram posteriormente. Pois bem, quais foram o preço que Daniel precisou de pagar para alcançar a exaltação de Deus? Se nós formos analisar um pouquinho da história deste homem, Daniel, ele estava sendo sempre honrado, sempre os grandes honravam, sempre os homens de poder o reconheciam como um homem especial. Mas, como todo aquele que serve a Deus, já precisa compreender que as dificuldades também fazem parte da caminhada, com Daniel não foi diferente. Então eu quero trazer a mensagem subordinada a este tema. E como falei anteriormente, esta mensagem será dividida em 3 partes. Este vídeo é a primeira parte da mensagem. Posteriormente terão ainda mais 2 vídeos dando seguimento a esta mensagem. Vamos lá. Quais foram o preço que Daniel precisou de pagar para ser exaltado por Deus? O primeiro preço está escrito aqui no versículo de número 4 do texto que lemos. Vejam: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Vejam aqui, o primeiro preço que ele precisou de pagar foi, sabe qual? A inveja. Ele foi invejado. E ele foi invejado por 5 motivos. Em primeiro lugar, ele foi invejado, está no versículo 3, porque ele era destaque. Ele foi invejado, em segundo lugar, ainda no versículo 3, porque ele tinha o Espírito Santo. Ele foi invejado, ainda no versículo 3, porque ele tinha promessas. Ele foi invejado, em quarto lugar, agora no versículo 4, porque ele era fiel, tanto a Deus quanto ao reino. E ele foi invejado, em quinto lugar, porque ele não tinha nenhum tipo de vício. Ele era uma pessoa totalmente dedicada àquilo que fazia e também dedicado às coisas de Deus. Então isto despertou na vida daqueles homens que nada tinha de compromisso com Deus, e alguns deles não tinham nem compromisso assim verdadeiro com o reino, com a administração
do reino de Dario. Então eles, observando que Daniel, ele era uma pessoa totalmente fiel e que o rei já estava pensando em colocar ele acima de todos os demais, aí eles criaram essa situação de inveja. A inveja nada mais que é a incapacidade de fazer o que o outro está fazendo. Então, eles dizendo, vamos invejá-lo, que assim ele será destituído, assim ele vai parar com toda este destaque. Então, o primeiro preço que Daniel aqui precisou de pagar foi a inveja. Então, essa é a primeira parte da mensagem. Fique aí com esta primeira parte e posteriormente terão mais 2 vídeos que trata dos outros 2 propósitos, dos outros 2 preços que ele precisou de pagar para alcançar a exaltação da parte do rei, que todos nós sabemos que as coisas só acontecem na permissão de Deus. Então fique aí com essa primeira parte da mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí o seu like para nos apoiar, compartilhe com outras pessoas, outros irmãos aí a mensagem e acione aí o sino de notificação para você receber a notificação das próximas mensagens. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.